E aí, pessoal, como vocês estão? Sou muito grato por essa oportunidade. A irmã Juliana entrou em contato comigo há alguns dias atrás e pediu que eu deixasse uma mensagem com vocês nessa atividade especial. Eu sou tão grato pelo seminário da minha vida, pela oportunidade que tive de estudar as Escrituras desde pequeno. Eu espero que hoje, ao compartilharmos uma pequena mensagem, vocês possam sentir gratidão por fazer parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é o reino de Deus estabelecido na Terra, por poder participar do seminário diário. Eu oro para que o Espírito de Deus possa estar presente comigo e com vocês, para que possamos aprender juntos hoje. A forma ideal de fazer isso é que eu tivesse conectado com vocês num evento ao vivo, porque eu podia ver a face de vocês, ainda que a gente está em países diferentes, eu podia interagir e sentir o bom espírito que vocês têm. Responder perguntas, que eu adoro fazer isso, mas não é possível porque é aniversário da minha mãe, ela está aqui nos Estados Unidos. A gente vai para um lugar bem bonito que tem aqui no estado de Utah, que se chama Moab. E lá eu vou mostrar algumas fotos para vocês. A conexão não é boa, porque se fosse boa, esse vídeo não tinha chegado a vocês. Porque eu falei com a irmã Juliana o seguinte: irmã, vou deixar um vídeo preparado, que eu vou orar, vou preparar de forma bem especial para os jovens. E se não for possível que eu faça uma conexão, porque eu não sei se lá a internet funciona corretamente, aí você passa esse vídeo para os jovens. Então, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque não deu certo a conexão, tá certo? Mas, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que eu fiquei muito feliz com esse convite e que eu tenho pensado há muitos dias o que eu posso transmitir para vocês. E eu espero que vocês façam mais do que ouvir minhas palavras. Vocês orem para que o Espírito de Deus possa trazer revelação e entendimento à mente de vocês, tá certo? Deixa eu compartilhar algumas lembranças que tenho com relação ao seminário. Eu comecei a fazer seminário com 13 anos, estava muito ansioso para poder fazer seminário. E eu lembro que nós tivemos, certa vez, um super sábado. Não sei se as atividades de multi-estaca que envolvem seminário chamam super sábado ainda, mas na ocasião tinha várias classes do seminário e nós tínhamos nossas buscas de escrituras, onde nós tínhamos que achar rapidamente um texto e levantar. Tínhamos que memorizar escrituras, enfim, e parte dessa competição que nós tínhamos era relacionada a perguntas e respostas. E lá estava a minha classe do seminário participando e me enviaram como representante. Fui lá e estava respondendo as perguntas até que, em um dos slides da pergunta, tinha uma hipótese lá, uma parte que eu pensei, essa é verdadeira. Mas a resposta foi que eu estava errado. Então nós perdemos a competição. Mas eu estava tão seguro com relação àquilo, eu falei, não, mas não pode ser. Eu lembro de ter estudado que aquela era a resposta. E enquanto a outra classe do seminário participava, eu procurei, fiquei lá procurando, e os outros alunos do seminário me apoiaram, não, mas vai lá então, procura mesmo, se você acha que está certo, procure. E eu lá, até que eu achei o versículo que embasava a minha resposta, ou seja, eu estava certo. E fui ao organizador, né, o coordenador do seminário e do seminário do Sistema Educacional da Igreja, e mostrei para ele, olha aqui, ó, a passagem de escritura, tá vendo? Eu estava certo. Aí ele falou, realmente você está certo. Então eles pararam a participação daquela outra aula, aquela outra classe de seminário, e eles já estavam prestes a responder a última pergunta. E falaram, pessoal, nós cometemos um erro, o Lucas, ele vai voltar a participar representando a classe do seminário dele, porque a resposta que ele deu estava certa e nós tínhamos marcado como errado. Eu voltei e eu ganhei a competição. Aquele outro rapaz da outra classe do seminário, que estava prestes a ganhar, só faltava uma
a pergunta para que ele ganhasse, ficou bem bravo, bem bravo. Mas eu não fiquei sabendo nada disso na ocasião. Quando eu fui designado missionário de tempo integral para servir na Missão Curitiba, a primeira área que eu fui servir foi em Autódromo Pinhais, lá na Missão Curitiba. E o meu primeiro companheiro foi Helder Trindade. Helder Trindade vinha da mesma estaca que eu, Josué Trindade. E ele me contou na ocasião que nós estávamos indo servir, que tinha participado dessa competição e tinha ficado muito bravo comigo, porque ele estava prestes a ganhar. Ele era o rapaz que estava representando da classe seminário. Ele estava prestes a ganhar quando foi interrompido para que eu voltasse e respondesse a pergunta. E acabei levando o prêmio. Nossa classe acabou levando um prêmio. Então, é uma história interessante, uma conexão interessante que eu quis contar para vocês. Muitos das pessoas que vocês estão vendo ao seu redor, olha para o lado aí. Dá uma olhada. Olha pro lado das meninas bonitinhas, rapaz. Então, esse pessoal que vocês estão vendo aí são seus amigos e amigas e vão conviver com vocês talvez pro resto da vida. E é muito importante que vocês tenham amizades dentro da igreja. Eu não sabia que o meu primeiro companheiro seria o meu rival na época do seminário, né? Na verdade, eu nem sabia que ele tinha ficado bravo por eu ter voltado e participado. Mas nós nos tornamos bons amigos. De fato, o Helder Trindade, ele se tornou o meu treinador. Então, ele que foi o missionário que me deu a base para que eu fizesse uma grande missão de tempo integral. Ele me ensinou a cumprir as regras da missão, a obedecer os conselhos do presidente, a como identificar as pessoas que estão preparadas para o evangelho. E quando dizer, olha, nós amamos você, mas você não está cumprindo os compromissos e nós vamos ter que procurar outras pessoas agora. Mas quando você estiver preparado, então nós vamos voltar a conversar contigo. E ensinou muitas outras coisas. Amo Helder Trindade e os meus companheiros. Então no seminário é a oportunidade de vocês conhecerem pessoas bem especiais. Talvez até, e aí vocês podem até ficar animadinhos com isso, a sua futura namorada ou esposa, ou seu futuro namorado e esposo. Não sei, pode ser. Eu quero ler uma escritura com vocês que fala sobre a juventude de Jesus Cristo. Ela está em Lucas, melhor livro da Bíblia, né? Lucas. Se vocês puderem, abram comigo no seu aplicativo de estudo das escrituras, ou se você tem um livro em papel, prefere estudar por um livro de papel, você pode abrir. Lucas 2, 52. É o último versículo de Lucas 2. Muitos de nós lemos Lucas 2 na ocasião do Natal, porque fala do nascimento de Cristo. Mas o último versículo diz o seguinte: crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Essas 4 áreas foram desenvolvidas por Jesus Cristo. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia em graça para com Deus e ele crescia em graça para com os homens. Quando fala que Jesus crescia em sabedoria, diz que ele buscava educação, buscava desenvolver um intelecto dele. Todos nós somos incentivados por nossos líderes a buscar a melhor educação possível. Temos que almejar as melhores notas na escola. Temos que ser bons alunos. Nós precisamos ler livros, precisamos buscar informação em fontes confiáveis. Nós precisamos crescer em estatura, precisamos praticar esportes, fazer uma atividade física, talvez aprender a dançar. Temos que desenvolver o nosso físico, não apenas para quando formos chamados para uma missão, nós podemos ter capacidade, né, de realizar o que o Senhor nos mandou. Mas para que nós possamos abençoar outros. Imagina, uma pessoa que não faz exercício físico, é sedentária, ela vai ter muito menos vigor para realizar algumas coisas. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso Pai Celestial por meio da oração, do estudo das Escrituras. E nós precisamos desenvolver a graça para com os homens, que significa habilidades sociais. Nós temos que saber como falar com as pessoas, nós temos que ser educados, nós temos que saber
os rapazes, a partir dos 16 anos, como cortejar uma moça, né? Não significa que você precisa começar a namorar. Eu mesmo comecei a namorar só depois da missão, por opção. E acho que foi bom para mim. Rapazes e moças, vocês não têm que ter pressa de namorar. Vocês namorar sério, né? De ter apenas uma pessoa. É muito bom que você conheça muitas pessoas antes de se comprometer seriamente apenas com uma. Mas eu não vou falar de namoro para vocês, não. Nós temos que procurar desenvolver essas 4 áreas. Agora eu vou pedir para que vocês olhem para a pessoa que está do seu lado e conversem com ela. Pode fazer essa atividade em dupla ou trio, tá bom? Mas não muita gente, para que todos tenham a oportunidade de falar. E conversem sobre isso. Como vocês podem crescer em sabedoria, como podem crescer em estatura, como podem crescer em graça para com Deus, em graça para com os homens. Como podem desenvolver essas 4 áreas da sua vida. Bom, é com vocês agora. Vamos lá, conversem. E aí, pessoal, estão conversando? Vamos lá. Eu não estou presencialmente aqui, mas vou pedir para que seus professores e outros líderes ajudem vocês a terem essa comunicação. É muito importante que vocês participem para que o Espírito de Deus reconheça que vocês estão desejosos de aprender e envie revelação pessoal para vocês. Então vamos lá, discutam sobre essa passagem de Escritura, como ela pode se aplicar à sua vida. Muito bem. Perfeito. Muito obrigado, irmãos. Eu sei que talvez vocês gostariam de compartilhar mais coisas, mas podem fazer isso depois. A minha mensagem vai ser breve e eu gostaria que vocês conversassem bastante depois. Eu estava lembrando a respeito do seminário, eu quero compartilhar uma experiência com vocês, porque quando nós acordamos 5 da manhã naquele dia e fomos na capela, no seminário, ao entrarmos no corredor, vimos que havia uma mesa cheia de bolachas. É bolacha ou é biscoito? Bom, não sei. Vocês entendem. E nós falamos, nossa, será que nossa professora preparou algo especial para nós? E nem esperamos muito, na verdade, para já começarmos, ou de manhã, estávamos com fome, já comendo. E aí fomos para a nossa sala, tivemos a nossa aula. Quando saímos, a mesa estava lá ainda e comemos mais um pouco, mas um dos alunos do seminário entrou no salão cultural. A capela estava vazia, só tínhamos nós do seminário. E deu um grito. Ah! E nós, o que aconteceu? Corremos lá e havia um corpo morto. Um cadáver na capela. Ou seja, aquelas bolachas ou biscoitos que nós havíamos comido eram para o velório. E nós ficamos preocupados. O susto com relação ao corpo da irmã que estava lá passou rápido. Mas como que nós faríamos com relação às bolachas? Acho que os irmãos deram um jeito e aquela irmã do outro lado do véu nos perdoou por termos comido algumas coisas do seu velório.
É só uma experiência interessante. Como é que foi a discussão de vocês? Foi boa? Foi proveitosa? Gostaria de estar aí para ouvir vocês. Mas anotem as metas. Talvez vocês tenham feito metas no começo do ano e elas precisem de um reforço agora. Então façam metas nessas 4 áreas do desenvolvimento. Sigam o exemplo do Salvador Jesus Cristo. Agora quero falar sobre um outro tema. Vocês fazem parte da geração que está preparando a terra para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão coligando Israel. Vocês sabem como vocês coligam Israel? Vocês sabem como fazer isso? Aliás, vocês sabem o que é coligação de Israel? Deixa eu explicar brevemente para vocês. A coligação de Israel significa que as pessoas estão sendo unidas à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A coligação acontece quando uma pessoa é batizada e recebe o dom do Espírito Santo. À medida que ela vai recebendo as ordenanças de Deus, inclusive as ordenanças do Santo Templo, que breve nós teremos dedicado no Rio de Janeiro. Quando isso acontece, as pessoas elas são unidas à família de Deus. O Salvador Jesus Cristo orou pouco antes de realizar a expiação para que nós nos tornássemos um com Ele. E essa é a coligação final. Israel foi Jacó, um homem que Deus fez convênios. Nós vamos estudar em breve no Vem Segue-me. Alguns de vocês assistem no meu canal lá, né? Videira Verdadeira. Israel significa que Deus vai prevalecer. E todos aqueles que nasceram ou foram adotados à família de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, podem fazer parte da família de Deus, recebendo bênçãos de exaltação. E eu sou tão grato por fazer parte dessa época, onde posso ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. A coligação acontece dos dois lados do véu. Desse lado do véu, nós precisamos ajudar as pessoas a receberem as ordenanças de salvação. E do outro lado do véu, a mesma coisa. Nós levamos seus nomes ao templo e realizamos o batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo, o sacerdócio e todas as outras ordenanças, que são a investidura e o selamento para toda a eternidade. As pessoas do outro lado do véu têm um arbítrio de aceitar essas coisas ou não, desde que as façamos. Porque se nós não fazemos essas ordenanças, elas não têm escolha. Porque elas não estão mais na carne e elas não podem participar dessas ordenanças por si mesmas. Por isso nós fazemos isso por procuração, ou seja, representando elas. Quero contar uma experiência recente que tive sobre meus esforços de coligar Israel. Na minha classe, na faculdade, há um rapaz que é membro novo da igreja. E imediatamente quando fiquei sabendo sobre isso, eu quis me aproximar dele. Ele vem do Japão e eu sou brasileiro. Culturas bem diferentes, embora nós amamos animes, amamos mangás, amamos Japão, não é? Existe uma grande comunidade de japoneses no Brasil. E eu queria poder ajudar ele, porque eu sabia que ele era um membro novo e precisava ser nutrido. E estava procurando a oportunidade de fazer isso, orando em meu coração para fazer isso, mas não havia uma maneira tão simples de me aproximar dele, porque aparentemente não tínhamos muita coisa em comum. Ele trabalha no restaurante lá da faculdade. Então, um dia eu fui pedir um lanche para mim almoçar, mas eu estava tão atrasado para uma das classes, uma aula que eu teria, que foi feito o lanche e eu voltei para o prédio da faculdade para ter aula. Quando eu abri, estava queimado, mas queimado. Eu gosto de uma coisa mais queimadinha, né? Sempre mais moreninho o pão é melhor, mas estava tão torrado que não dava para comer não. Eu assisti a aula com meu estômago com fome, né? E voltei lá para devolver, falar, gente, isso aqui não dá para mim comer. Eu não sei como a moça que viu aquele lanche recebeu a minha mensagem, mas ela deve ter ficado um pouco assustada com a minha abordagem, porque, segundo eu fiquei sabendo depois, ela levou para dentro e esse meu amigo chamado Takumi estava lá. E Takumi ficou, nossa, nós temos que fazer um outro. Eles fizeram um outro para mim e pensaram que eu estava muito bravo, muito irritado, porque estava devolvendo o lanche. Embora eu seja advogado, meus irmãos, e exija
meus direitos, eu não acho que minha abordagem foi muito agressiva naquele dia, mas o que Takumi entendeu foi que, nossa, esse menino é muito bravo, esse rapaz é muito bravo, vou fugir dele, não quero ficar perto. Mal sabia ele que eu estava orando para ter uma oportunidade para falar com ele. Então, nós tivemos depois de alguns dias a classe novamente juntos. E eu cheguei um pouco mais tarde, sentei no fundo da sala e havia uma cadeira, a única cadeira disponível do meu lado. Quem chegou atrasado um pouco depois de mim, adivinha? Takumi. E ele sentou do meu lado. E estava ele lá, nervoso, que tinha sentado do lado do cara bravo, né? Do cara que tinha devolvido o pão, porque estava queimado. E eu estava ali feliz, porque agora ia ter a oportunidade de falar com ele e desenvolver uma conexão e poder falar do evangelho e fortalecê-lo. Pois é, isso que aconteceu. Eu comecei a puxar assunto com ele e ele, um pouco receoso, vinha descobrir que ele mora na mesma cidade que eu, em Provo, porque nós estudamos um pouco longe da faculdade, e mora no condomínio do lado. Ele é meu vizinho, o que é uma coisa incrível. Naquele dia eu tinha ido de carro com a faculdade, então dei uma carona para ele e nós pudemos conversar muito mais. Eu fiquei sabendo que ele tem 19 anos, que a família dele não sabe que ele é membro da igreja ainda, né? Que ele tomou essa decisão de se batizar aqui, onde ele conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, embora eu já tinha conhecido missionários no Japão. E eu imediatamente marquei uma festa aqui em casa e convidei outros amigos japoneses que eu tenho, outros amigos de outras nacionalidades. De fato, naquele dia foi que nem a Torre de Babel, tinha língua de todo lado para cá. E para que ele fizesse mais amizades, porque ele tinha me revelado que ele não tinha muitos amigos aqui. E chamei bons amigos que são firmes na igreja, que seguem os padrões do Evangelho de Jesus Cristo, de tal forma que ele se sentiu mais conectado. Também procurei transmitir algumas coisas do Evangelho de Jesus Cristo. E a impressão que ele tinha com relação a mim desapareceu, felizmente, e nós estabelecemos essa amizade. E eu estou contando essa experiência para dizer para vocês que esse pequeno milagre pode acontecer na vida de vocês. Na verdade, eu acredito que se muitos de vocês pudessem testificar nesse momento, iam contar experiências semelhantes, que ao orarem para que tivessem a oportunidade de ajudar alguém, vocês foram guiados e Deus abriu portas. Veja, aparentemente não seria possível essa conexão, porque ele tinha uma impressão ruim a meu respeito. E Deus, ele permitiu que isso acontecesse. E hoje nós somos amigos. Então, meus irmãos, orem por oportunidades de fortalecer o próximo, de coligar Israel, de achar pessoas que não receberam o evangelho, de ajudar os conversos, os novos conversos na igreja, de reativar aqueles que por algum motivo se afastaram da igreja e não estão ativos hoje. Também convido vocês a irem para o templo e fazerem ordenanças pelos seus ancestrais. Vocês que têm tantas habilidades tecnológicas, que postam, que compartilham, usem essas habilidades para fazer indexação, para aprender sobre seus ancestrais, para fazer pesquisa genealógica e para levar os nomes para o templo. O último assunto que eu queria tratar com vocês para poder terminar o vídeo se refere ao sacramento. Uma vez eu encontrei uma amiga que tinha deixado de frequentar as reuniões da igreja no ponto de ônibus. Eu fiquei muito feliz ao vê-la e ela feliz ao me ver, porque nós tínhamos feito seminários juntos, tínhamos ido para as atividades juntos, mas por algum motivo ela tinha deixado de ir na igreja. E eu disse para ela: queremos ver você na igreja, o que acontece? Ah, não se preocupa, Lucas, ela apressadamente respondeu. Eu não estou indo na igreja, mas eu estou cumprindo todos os mandamentos. E eu disse para ela: mas e o sacramento? Ela pensou um pouco e ela disse: o sacramento não. No domingo seguinte, ela estava na igreja para tomar o sacramento. Vocês sabem o que é o sacramento? Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento,
Ele disse que era o corpo e o sangue dele. Nós o fazemos em lembrança de Jesus Cristo. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim
tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu ler com vocês a oração sacramental. É dito o seguinte: ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. E na oração da água nós lemos: ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques esta água, para as almas de todos os que beberem dela, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Então veja, a oração sacramental, ela renova os convênios que fazemos com Deus. Quando vocês estiverem tomando o sacramento, desliguem o celular, removam todas as distrações. Uma dica que eu dou para vocês, que foi a dica que o presidente Gordon B. Hinckley deu quando era um jovem, foi: cantem o hino sacramental. Cantem o hino para que ele possa encher a sua mente de pensamentos sobre Jesus Cristo. E à medida que você vai adorando o Senhor por meio de cânticos, isso vai preparando você para participar da ceia do Senhor. Fecha os olhos, porque não interessa o que os outros estão fazendo. E concentra a sua mente e o seu coração em Jesus Cristo. Você pode pensar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sobre o sacrifício dele. Você pode pensar sobre os seus erros e como você pode melhorar. Pedir a Jesus Cristo para que te livre das suas fraquezas, para que te livre de teus pecados. Você pode pensar a respeito dos seus próprios convênios que você fez com Deus, nas águas do batismo, ao entrar no templo, enfim, pense nessas coisas e faz o sacramento um momento especial. Prometo para vocês que, se forem solenes, reverentes e procurarem lembrar de Jesus Cristo neste momento semanal, o Espírito de Deus vai ser derramado para vocês. Vocês vão ter mais forças para lidar com as tentações e pressões do dia a dia. O sacramento, ele é mais importante para vocês do que normalmente vocês imaginam. E falando sobre sacramento, tem uma experiência de quando eu fui ordenado um sacerdote na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. O bispo, me entrevistando, disse que agora eu teria a oportunidade de realizar uma ordenança e não apenas participar dela, como havia feito ao ser um diácono distribuindo o sacramento, ou ser um mestre preparando. Então, naquela ocasião, eu realmente me preparei e procurei ser digno em todos os aspectos para fazer o mesmo que o Salvador Jesus Cristo tinha feito 2000 anos atrás com seus apóstolos. E quando eu me levantei para partir o pão, tive uma experiência espiritual muito marcante, porque na minha mente eu visualizei o Senhor Jesus Cristo fazendo o mesmo. Então estava ali eu, um rapaz de 16 anos, partindo o pão, como o próprio Senhor Jesus Cristo tinha feito. Que grande bênção foi isso para mim.
saber que Jesus Cristo tinha me confiado a mesma tarefa que ele tinha realizado. E por meio do sacramento, a vida daquela congregação estava sendo abençoada. Pois bem, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço por vocês terem me ouvido hoje. Eu amo a oportunidade de conversar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não subestimo vocês. Sei que vocês são espíritos nobres que foram preparados para realizar uma tarefa incrível nesses últimos dias. Não percam tempo. Vocês podem realizar muito de bom agora mesmo. Vocês não precisam esperar até sua missão de tempo integral. Vocês não precisam esperar até se tornarem mais velhos, casarem, serem líderes na igreja. Vocês podem começar a fazer o bem agora mesmo. Apliquem as coisas que nós falamos hoje seguindo Jesus Cristo, fazendo parte da coligação de Israel. Desenvolvam-se nessas 4 áreas e vocês crescerão em luz e em verdade e se tornarão um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Testifico para vocês que Jesus Cristo vive. Ele nos ama. Ele cuida dos assuntos dessa igreja. Ele dirige essa igreja. Existe um motivo por que pregamos o Evangelho às pessoas. Porque procuramos coligar Israel nesses últimos dias. Nós queremos que elas tenham o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o que diferencia a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias de todas as outras igrejas. De fato, uma vez o profeta Joseph Smith, explicando para o presidente dos Estados Unidos, que questionou ele qual a diferença da sua religião com as outras, disse exatamente isso. O que diferencia a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias das demais é a forma como nós concedemos o dom do Espírito Santo e como ele se manifesta na vida dos membros. Eu espero que vocês tenham experiências espirituais marcantes na sua juventude. Muitas delas virão enquanto vocês estudam as Escrituras, individualmente, no seminário, em família e nas classes da igreja. Se tornem especialistas das Escrituras. Obrigado, muito obrigado pela sua fidelidade. Se existe qualquer coisa na sua vida que está em desacordo com a vontade de Deus, apliquem os princípios do arrependimento. Deus, ele pode curar todas as feridas, inclusive as provocadas pelo pecado e pelo vício. Vocês vão precisar de ajuda, muito provavelmente, por isso conversem com seu bispo, para que ele possa ajudar vocês nesse processo de saneamento, nesse processo de limpeza. Testifico para vocês que Deus é um Deus de poder, que Ele realiza milagres hoje e que vocês foram chamados para realizar uma grande obra. Irmãos, eu sei que Deus, nosso Pai Celestial, vive e nos ama. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Eu sei que Joseph Smith viu Deus o Pai naquele bosque em 1820. Eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que foi traduzido por inspiração e é um recurso valioso para nós. Sem o livro de Mórmon, a coligação de Israel não aconteceria. Eu sei que nós temos um profeta vivo hoje que nos guia nesses tempos difíceis. Se nós dermos ouvido a ele, nós estaremos protegidos. Eu sei que nas ordenanças de Deus se manifesta o poder da divindade. Convido vocês a participarem do sacramento de modo mais reverente do que têm feito e procurarem desfrutar das bênçãos da coligação de Israel de modo pleno. E prometo para vocês que o Espírito de Deus vai abundar na sua vida de maneira mais intensa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.